Olá, grande abraço. Começando mais um Política em Pauta, aqui pela CK TV Digital. E convidando você, né, para que queira participar com a gente, é só você entrar em contato aqui com a CK TV Digital. Você que é candidato, que está na luta, seja aqui de Itumbiara, em qualquer parte aí, venha participar também com a gente aqui na CK TV Digital do nosso Política em Pauta. Hoje recebendo o candidato a vereador pela cidade de Itumbiara, Wesley Rodrigues. Wesley, apresenta para a gente e para a população de Itumbiara quem é Wesley Rodrigues. Boa tarde, primeiramente. Carlos, boa tarde a todos os telespectadores, os internautas aí da TV Digital CK. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Uma TV que nós temos acompanhado, tamanho uma credibilidade, né? E o que essa TV digital ela tem feito e tem proporcionado aí de benefícios aí para nosso município, levando aí a verdade e dando oportunidade aí, né, para não só nós políticos, mas para todos aqueles aí que de alguma forma querem fazer a diferença pela nossa população, por nossa cidade de Tumbiara. Carlos, é Wesley Rodrigues, né? Meu nome é Wesley Rodrigues Pereira, mas nós temos nome de campanha Wesley Rodrigues. Tenho 38 anos, sou filho de Tumbiara. É, nunca me envolvi com política assim diretamente, tá? Na eleição passada, eu fui candidato, Carlos, mas eu, devido à dificuldade da pandemia, né, como nós sabemos, eu praticamente parei a minha campanha, porque nós tivemos aí alguns problemas. Um exemplo, estava coligado aí com o Dr. Rogério, né, o pai dele veio a falecer junto à pandemia por Covid, depois pai do Gugu, depois Dr. Murilo. E a minha mãe, ela ficou muito preocupada com isso, tá? E pensando nela, eu achei melhor dar um tempo, a ficar só pela internet, né? Nós tivemos aí 137 votos, praticamente não fiz campanha nenhuma, Carlos. Eu pensei o seguinte: vou sair para a rua, né? Às vezes pego um Covid, trago para dentro da minha casa e acontece alguma coisa aí com a minha mãe, com o meu pai, né? Tinha o meu pai na época, perdi ele em janeiro do ano passado. E seria, mesmo se ganhasse a eleição, acho que seria um trauma que eu iria levar para minha vida toda. Então, por respeito aí à minha família, aos meus pais, eu abdiquei né, de tentar essa cadeira para vereança. E agora em 2024 recebi um convite aí do grande amigo Dr. José Orestes e pensei muito, né? Pensei muito para ser se eu ia ser ou não candidato a vereador. E me lembro, ô Carlos, que eu sou um cara cristão de muita oração. E me lembro que no dia, até tinha comentado com a minha mãe, ela falou: "Ó, faz o que Deus colocar no seu coração". Me lembro que nesse dia eu fui antes de dormir, fui pro meu quarto à noite e orei muito, pedi a Deus uma direção. E nessa noite, Carlos, eu não consegui dormir, porque começaram a brotar ideias e a noite toda eu praticamente em um grupo, eu comecei a enviar os áudios e no outro dia quando eu fui olhar, praticamente quase toda o meu projeto de campanha, ele foi elaborado nessa noite. Então, Carlos, eu me preparei. Depois disso, eu falei assim: vou me preparar, né? Fiz um curso político com Marcelo Vitorino, fiz cursos comunicação política, inteligência emocional. Então, assim, eu me preparei não só para disputar esse cargo de vereança na minha cidade de Tumbiara, mas para representar de forma verdadeira cada um dos cidadãos itumbiarenses, tá? Então, estou aqui, Wesley Rodrigues, de coração, me colocando aí à disposição a, a servir cada um de você itumbiarense, a ser, né? Eu tenho como dizer o seguinte, que o vereador, ele é um servidor público como qualquer um outro, né, Carlos? Ele foi eleito para servir e nós sabemos a importância de um cargo de vereador, de uma cadeira de vereança para o crescimento de nossa cidade. Agora, quando se propõe a entrar num cargo, numa disputa como essa, que não é fácil, né? Mesmo porque são 130 Sim, concorrentes para 12 vagas. Mas quando se tem um propósito, quando se tem a consciência daquilo que está fazendo, eu creio que o candidato, assim, no seu caso, entra realmente de cabeça erguida e com com o certeza. propósito de servir, né? Sim, com certeza. Como eu disse para você, eu tudo que eu faço na minha vida, eu faço direcionado, peço direção a Deus e sabedoria.
e é o que Deus ele tem me dado para coordenar a minha campanha. Não é fácil você ser o candidato e ser o coordenador, né? A gente vê aí alguns candidatos aí, às vezes, com bastante grana, né, cara, para poder fazer esse trabalho, tal, tal, e a minha campanha é uma campanha enxuta, e Deus tem levantado aí pessoas que, assim como eu, pessoas pequenas, mas pessoas que sabem do seu potencial para se unir juntamente comigo e juntos, nós, né, fazermos um trabalho aí que vai ficar com certeza para a história da cidade de Tumbiara. A minha aliança, cara, primeiramente é com Deus, como eu sempre digo, né, e com a população de Itumbiara. Carlos, eu costumo dizer que nós temos, acima de tudo, valores e princípios. E esses valores, esses princípios, eles são inegociáveis. Então, se eu não posso errar, né, porque eu tenho minha mãe, eu não posso decepcionar ela, né, eu com a cadeira de vereança, eu sei da importância que é esse cargo para abençoar pessoas. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ser um candidato, ser um vereador de fácil acesso à população de Itumbiara e com certeza vou ser um servo, né? Vou ser um servidor público como qualquer outro e pode ter certeza que a gente vai fazer a diferença sim por Itumbiara. E a base familiar nesse seu projeto, como que ele foi construído? Na verdade, como eu tenho dito, meu pai, né? Vou contar uma história para vocês muito interessante. Eu me lembro que eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade, estudava no colégio Vinícius de Aquino. E naquela época, Carlos, nós tínhamos acho que até hoje, né? As crianças levam brinquedos para a escola. Aí eu me lembro que eu tinha um carrinho, levei para a escola, e um colega meu, chamava Rafael na época, levou um robô, né? Levou um robô. E a gente se identificou, nós nos identificamos um com o brinquedo do outro, fizemos uma troca ali na escola, né? E fiquei com o robô dele, ele pegou meu carrinho e nós fomos. E meu pai, todos os dias, né, sempre olhava minha mochila, tal, tal. E quando ele viu aquele robô, ele perguntou para mim, pai, onde você conseguiu? Eu falei, pai, eu fiz uma troca, tal, tal. Então, na mesma hora, me lembro que ele tinha uma Garelli, ele falou, onde ele mora? Ah, mano, me botou na Garelli e me levou na casa do Rafael para poder fazer essa troca, desfazer a troca, na verdade, desse brinquedo. E a partir desse momento ele falou uma coisa para mim que me marcou muito, que é, a partir de agora, não entra nada dentro dessa casa que não é seu. Então, quem conhece meu pai, né, o Joaquim, até fico um pouco emocionado de falar dele, o Quinzinho trabalhou muitos anos na Caramuru, vendeu picolé na rua muitos anos. Então, quem conheceu aquele cara sabe o caráter, né, que aquele cara tinha. E isso, Carlos, é uma coisa que eu vou levar com muito orgulho. Eu vou bater a mão no meu peito e falar assim, cara, isso aqui é algo que eu herdei da minha mãe e do meu pai e eu vou estar levando para a Câmara Municipal de Itumbiara, que é algo que eu aprendi em honrar não só os meus pais, mas honrar as pessoas e não tocar em nada que não é meu. Então vai ser um trabalho com muito caráter, com muita honestidade e pode ter certeza que eu, juntamente aí com o prefeito, candidato também, prefeito Johnny, eu vou ser um grande parceiro dele e a gente vai fazer a diferença de uma forma extraordinária para a cidade de Tumbiara. Conhecer o bairro, conhecer a necessidade do cidadão que mora nos mais diferentes setores da cidade. Isso é muito importante para que você possa levar projetos que realmente atenda aquela comunidade. Com certeza, Carlos. Inclusive, esses são as bases, né, dos meus projetos, vendo aí dessa necessidade aí com a população de Tumbiara. Nós temos aqui, Carlos, uma carta que a gente vai estar distribuindo aí na nossa cidade. São 3 projetos iniciais, são projetos base, né? Esses projetos, inclusive, eles estão registrados em cartório, ou seja, é uma garantia para a população de Tumbiara que eu, como vereador, eu como seu representante, eu tenho aí a obrigação, né, de honrar esses projetos. Como você falou, da gente saber das necessidades da população. Eu sou um morador de Tumbiara que eu sei de viver o que é você, às vezes, ir num posto de saúde, né, e às vezes não ter uma vaga, ou você ter que ir, consultar uma hora, você tem que ficar lá fora esperando um tempão para poder tentar ser atendido. Me lembro quando eu era jovem, muitas vezes a gente ia no cais e às vezes para tentar uma consulta de manhã a gente tinha que acordar às 5 horas da manhã para poder ir lá e pegar aquela fila gigante lá fora, ainda escuro ainda, e muitas das vezes vinha alguém lá fora, ó, acabaram faltava 3, 5 na nossa frente, ó, acabaram as vagas. Então a gente sabe o quanto é triste isso, né? Inclusive, o meu pai,
quando eu perdi, né, nós tentamos algumas coisas pelo SUS. E 8 meses depois que meu pai tinha falecido, eu recebi uma ligação pela regulação falando que uma consulta com um urologista tinha saído. Então, pensando nisso, né, e pensando eh, tanto na questão de agilizar, de dar mais transparência, como também na questão de diminuir a quantidade de pessoas, né, dentro dos PSFs, dentro do CAIS, dentro dos postos de saúde, dos hospitais. Eu não sei se você conhece, cara, você já ouviu falar de um aplicativo chamado Meu SUS Digital? Sim. Sim. Esse aplicativo, ele já existe no Brasil, ele já está em funcionamento, mas como sabemos, ele depende de um sistema, tá? Então, em muitos lugares ele ainda não funciona. Alguns funcionam por etapas, eh, e automaticamente o que que eu vou falar sobre o objetivo desse aplicativo para a cidade de Itumbiara. Como eu falei para você, isso depende de um sistema, e eu como vereador, nós vamos buscar esse sistema de onde está dando certo. Nós não temos que inventar a roda, nós só temos que buscar o que está dando certo lá fora e trazer para Itumbiara. Então, o que que é o intuito de nós fazermos esse aplicativo funcionar em Itumbiara com toda a força, aonde o morador de Itumbiara, ele vai poder marcar suas consultas, tá? Ele vai baixar pelo Play Store mesmo, Meu SUS Digital, pelo Gov, ele vai fazer o seu cadastro, vai até o posto de saúde, né, o PSF, ou até o CAIS, ele vai fazer o cadastro, essa vinculação do sistema, e por ali ele vai conseguir marcar aí as suas consultas. Ele vai marcar consultas, ele vai marcar, às vezes, pegar o pedido e dali mesmo ele vai conseguir marcar exames. Sem contar também, vai conseguir acompanhar com transparência a fila de exames, tá? Que isso é maravilhoso, tá? Um exemplo, olhou hoje, tem uma tomografia, tem 10 na minha frente, vou olhar daqui 4 dias, opa, chamou mais 3, então agora só tem 7. Então ele vai conseguir fazer esse acompanhamento diretamente do aplicativo. Isso é maravilhoso. Sem contar também que muitos, até mesmo médicos particulares já estão atendendo por videochamada. Alguns atendimentos podem ser feitos até por videochamada, tá? Sem contar outras coisas que o aplicativo ele fornece, que é para as mulheres de baixa renda, para estar pegando absorvente, doação de sangue, acompanhamento de cartão de vacina, e vários outros benefícios aí que o aplicativo ele consegue aí passar para nossa população de Itumbiara. Então esse é um dos, né, dos 3. Nós temos inúmeras ideias, tá? Hoje eu resolvi focar na bandeira saúde, que a gente vê dessa necessidade, dessa demanda, juntamente com a população, mas nós temos aí projetos voltados para o empreendedorismo, para o empreendedor, que é uma área que eu sou apaixonado, tá? Para a área do servidor público, dos professores. Então, assim, eu quero sim representar você e pode ter certeza que eu, juntamente com você, a gente vai fazer a diferença juntos na cidade de Tumbiara. Wesley, agora o seu propósito percebe-se que ele é, acima de tudo, muito humano, né? Sim, Você com tem certeza. um caminho a seguir onde a valorização, o respeito às pessoas, aos cidadãos de Itumbiarense, que é o que deixa transparecer que é realmente a sua meta, né? Com certeza. Eu acho que nós viemos aqui para isso, né? Nós viemos aqui para servir. E eu acho que a política em si, ela é um ótimo meio, né? Para nós possamos aí seguir esse caminho, né? De ser um servo da população. E eu não sei se você está acompanhando a política em São Paulo, e a gente vê que a política brasileira, ela vem passando por um processo de renovação, né? Um processo revolutivo, revolução política, da velha política para a nova política, né? Inclusive o governador esteve aí da última vez, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, e daqueles candidatos que fazem muito barulho, né? Soltam foguete, vai trazer, vai trazer, vai trazer, e ludibria todo mundo, faz festa, faz churrasco, e às vezes não, nada daquilo se concretiza, né? Enquanto outros ficam aí com calados, pouco barulho, né? E você vê as obras acontecendo, você vê aí as coisas se realizando. Então o barulho ele não é só de vou trazer, o barulho aqui tipo, tá pronto, tá aqui pronto, então, né? Todos podem comprovar. Tá? Então, eu quero participar dessa nova política, eu quero fazer parte, sim, dessa nova política.
e, como eu sempre vou repetir mais uma vez, servir a você, itumbiarense. Nós percebemos também que hoje a juventude ela está em busca de algo mais concreto, mas nós precisamos, acima de tudo, fazer com que esse jovem ele tenha alguma atividade lá no setor onde mora. Ele tem Sim, que ter o entretenimento, a cultura, ele precisa ter o esporte para ele praticar, ele tem sim. que ter essas condições. E o político em si, ele tem essa questão de levar esses benefícios a essa camada da sociedade, né? Com certeza, Carlos. Interessante que tem um projeto também, um dos 3 projetos é voltado para isso, né. Nós sabemos a importância aí, como você disse, das nossas crianças, a gente tem visto aí, acompanhado o trabalho que o prefeito John tem feito nas inaugurações das escolas, eh, tive no colégio Lurdinha, então assim, você vê que é uma estrutura extraordinária, uma coisa de alto padrão mesmo, tá. Então e um dos projetos que nós temos também é voltado para essa questão, de levar esperança. Carlos, eu com 12 anos de idade, eu estudava no colégio Vinícius de Aquino, e lá nesse colégio eu tive a oportunidade de participar de um projeto social que eu sou muito grato. Esse projeto social ele foi oferecido pela indústria Caramuru. A empresa Caramuru, eu acho que ainda tem esse projeto ainda, ela abraçou o colégio Vinícius de Aquino e o colégio Alexander Sprete. Com 12 anos de idade eu passei por um problema, saúde, né, fui diagnosticado aí com uma doença degenerativa e eu ouvi do médico que eu ia depender de outras pessoas, não ia ter uma vida normal e tal. E nesse período tão difícil eu achei esse conforto nesse projeto social. Então, que foi me dado, né, foi me oferecido, não só a mim, mas a todos nós estudantes do colégio, através da empresa Caramuru. E eu sei da importância, nós temos visto em Tumbiara a gente vê que pouco se valoriza isso, tá, mas a cultura, a arte, ela salva, ela liberta, ela tira a garotada aí, ela enche a cabeça da molecada, né, aqui às vezes poderia estar se envolvendo aí com as drogas ou com coisas, eh do submundo, vamos dizer, então eu acho que isso aí é muito importante. Esse projeto que eu estou falando para você, Carlos, é o seguinte, não sei se você você tem, como você viu, nós tivemos aí, que antecedeu o Arraiá de Itumbiara, um projeto chamado Itumbiara para Cristo. Foi o segundo ano desse projeto. E a o público cristão, ele mostrou a sua força, tá. Quando eu digo cristão, Carlos, eu acho que vai muito além de o católico, o evangélico, o espírita, né. Inclusive nesse curso político eu aprendi uma coisa que eu achei muito interessante, que falou que a política só tem 2 lados, enquanto nós aqui embaixo ficamos brigando entre direita, esquerda, oposição, pá, né, a política só existe 2 lados, que é o lado de quem está dentro, que é o cara que foi eleito pelo povo para servir, e o lado de quem está fora, né, que é o lado daquelas pessoas que estão tendo a oportunidade, assim como no dia 6 de outubro, de ir lá com muita consciência e eleger um cara que para te representar, certo? E eu digo a mesma coisa na questão quando se diz a questão, cristã, independente de bandeira, né, porque eu acho que a religião também eu acho que é a mesma coisa, só tem 2 lados, que é o lado de quem está dentro, né, que são os que estão ali, os pastores, os padres, os líderes, né, e o lado de quem está fora que são o quê? São os membros, né, que estão sendo beneficiados através desse trabalho que está sendo feito por essa liderança. Então, assim, esse projeto, o que que é? Agora imagina só se nós tivéssemos, Carlos, em Itumbiara um espaço onde durante a semana ou nos finais de semana a gente pudesse ter um espaço cristão em Itumbiara, onde as igrejas poderiam levar as suas bandas para tocar, fazer os seus eventos ali com a juventude, com a garotada, onde nós tivéssemos um espaço ali aonde o pessoal pudesse, a molecada da periferia, né, pudesse ir lá aprender a tocar um violão, tocar uma bateria, fazer uma capoeira, fazer uma arte. Então esse é um dos projetos que nós temos, que é esse espaço cristão, que é uma coisa que eu vou lutar para isso o mais rápido possível. A partir de janeiro eu já vou começar a lutar por isso. O que que é a ideia? A ideia é fazer uma parceria com as instituições, religiosas, e nós vamos, fornecer essa cultura, essa arte para essa garotada, e através disso, as igrejas elas vão ter essa proximidade com esses jovens,
né. Para você chamar um jovem hoje para ir para a igreja orar, para rezar, você sabe que não é fácil. Agora quando você uma capoeira, uma dança, um teatro, então é mais fácil de você trazer os jovens. Então esse projeto ele vai ser uma isca, como se fosse uma isca, né, para atrair os jovens e através disso as igrejas fizerem essa aproximação e esses jovens eles serem, evangelizados. E eu tenho certeza que juntamente com a prefeitura vai dar para linkar muitas outras coisas, com esse projeto também, outros projetos também que a gente vai conseguir, né, parceria com os S, não sei, isso aí é uma coisa que, pode ter certeza que a minha equipe é pequena, mas eu pensei muito nisso. Eu sei que eu não preciso ser o bom ou o cara ou saber de tudo, mas eu sei que eu tenho que ter do meu lado, os melhores, entendeu? Então são pessoas que vão me ajudar a estudar isso, fazer esse levantamento e a gente vai fazer, esse trabalho aí para valorizar o jovem da nossa cidade, porque a gente sabe a importância, como você disse, do jovem, porque o jovem, Carlos, ele é o nosso futuro médico, o jovem ele é o nosso futuro policial, militar, futuro advogado e com certeza o nosso futuro político. Então, eu acho que quando a gente valoriza o jovem, eu acho que a gente agrega valor em nós mesmos. Porque não adianta, Carlos, a gente olhar só para o nosso umbigo. Porque a gente às vezes é um pouco egoísta. Ah, o meu filho, o filho do vizinho, tá? Mas a gente se esquece que talvez, se der errado pro filho do vizinho, talvez amanhã o filho do vizinho pode pular o muro da minha casa e fazer mal para mim. Então, eu acho que nós estamos, né? Nós temos que aprender a viver em grupo e pensar no benefício de todos, né? Independente da situação. Agora, nós falamos aí de projetos, falamos de assuntos interessantes, mas precisamos também falar sobre a importância do eleitor. Com certeza. O eleitor, ele tem que pensar o seguinte: não algo que venha beneficiar ele apenas, mas tem que pensar no benefício coletivo da Sim, sociedade. E hoje nós temos 130 candidatos a vereadores. Entre esses 30, você, Wesley Rodrigues. As pessoas têm que analisar justamente isso. Quem é a pessoa, o caráter, o que ele se propõe a fazer, para chegar no dia da votação, não catar um santinho na rua com e certeza. para votar sem saber para quem está votando. Quem não se propõe a escolher e ir lá votar, depois ele não tem o direito de reclamar também e cobrar algo daquele que ele não contribuiu para elegê-lo, né? Com certeza. A gente usa dessa campanha, algo que está valorizando muito o trabalho da gente. A gente usa um trabalho de conscientização, né? Eu gosto de fazer algumas perguntas para o eleitor, né? Eu pergunto com relação à questão o candidato a vereador. Vou aproveitar essa oportunidade e vou fazer essa pergunta para você que está me assistindo aqui agora. O vereador que você votou na eleição passada, ele te representa? Você tem um acesso rápido a esse vereador? Se você precisasse de algo hoje, você conseguiria falar de forma rápida com ele? Cada 10 que eu pergunto, 10 falam que não, né? Outra pergunta que eu vou fazer, aproveitar essa oportunidade maravilhosa. Essa pergunta, eu digo para você, quando um candidato for até você pedir voto, eu quero que você faça duas perguntas para esse candidato. Qual é a função do vereador? Tá? Pergunta importante, cara. Cada 10 que você pergunta, 8 dos candidatos não vão saber te responder. Qual é a função do vereador? Então, é algo assim que, como você disse, tem que ser pensado, né, muito. Outra pergunta: quais os projetos que você tem, né, se você chegar a esse cargo? Então, algo que também muitos até falam, não tenho nenhum projeto, porque eu sei que se eu chegar lá, eu dependo de outros. Outros vão falar projetos mirabolantes, que a gente sabe que se o cara quiser, o cara faz, independente de ser um projeto ousado. Nós temos lá, como eu disse, lá em São Paulo, Pablo Marçal, que está sendo a polêmica, né? eh, acho que tá virando uma campanha a nível nacional pelos projetos ousados que ele tem, mas a gente sabe que quando a gente quer, a gente faz. Porque, infelizmente, nós sabemos da burocracia desorganizada dos documentos e a gente sabe que muitos políticos se escondem atrás dessa burocracia desses documentos. Mas quando o cara quer, o cara faz. Eu tenho um cliente, um amigo também, estive conversando com ele, cara, ele me contou uma história que eu achei muito bacana. Ele tem uma terra no Mato Grosso, ele me disse que tem uma cidade lá no Mato Grosso que no período eleitoral, deu uma chuva lá
e derrubou todas as pontes, pequenas pontes de madeira que dava acesso à cidade. E esse cara, ele fez campanha em cima disso. Se eu ganhar, eu vou refazer todas as pontes da cidade. E ele ganhou, realmente, né? Pela campanha que ele fez em cima, ele ganhou. E no ano seguinte, né, no primeiro mês, ele se sentou com os vereadores na Câmara Municipal e ele falou: gente, é o seguinte, eu fiz esse compromisso com a população e agora eu preciso, né, refazer essas pontes da cidade. E os vereadores riram, fizeram chacota, o prefeito, tá? E ele ficou chateado pra caramba, só que ele não desistiu, ele sabia que era um projeto ousado, né, que se ele tivesse o apoio talvez dos vereadores e do prefeito, né, ele sabia que ele poderia fazer isso com recurso público, mas ele não teve esse apoio. Então o que que ele fez? Já saiu dali, pegou o telefone e começou a ligar para os amigos, os fazendeiros, os empresários. Fazendeiro, "Ô, você me doa uma árvore", o outro, ó, você me presta o seu trator, ou você faz a doação do óleo. E ele construiu todas as pontes da cidade. Ele conseguiu refazer todas as pontes e hoje ele é prefeito da cidade. Entendeu? Então é o seguinte, automaticamente o vereador em si, se ele quiser, ele faz. Entendeu? Mesmo não tendo um recurso público, o cara tem que ter credibilidade. Tá cheio de gente, Carlos. Tá cheio de pessoas que têm um potencial financeiro gigante e não tem uma pessoa de credibilidade para poder apoiar ou investir em algo que vai trazer benefício para a sociedade, da mesma forma que tem pessoas que têm um potencial gigantesco e não tem recurso financeiro. Então nós precisamos fazer esse network aí, fazer essa união, né, entre essas empresários, essas pessoas, e isso dá para fazer. Tá? É claro que a gente, como eu disse, né, a gente quer contar com o prefeito, contar com a Câmara de Vereadores, mas, acima de tudo, eu acho que o mais importante é nós termos credibilidade, tanto com a população como com os empresários da cidade. Eu tenho certeza que dá para fazer um trabalho extraordinário. Não basta sonhar, né? Preciso você acreditar naquele sonho, né? Com certeza, não. E na verdade, eu acho que o que mais falta hoje são exemplos, né? A gente fala que a palavra ela motiva, mas o que move mesmo é o exemplo, né? Então eu acho que a partir do momento que a gente consegue de alguma forma eh, mover através dos exemplos, com certeza outras pessoas elas vão ver e acabam acompanhando a gente aí na caminhada e somando forças aí com a gente. Então, mais uma vez eu digo aí à população de Itumbiara, pensa direitinho. 6 de outubro você tem a oportunidade aí de, eu posso dizer que é uma das eh, oportunidades mais importantes que você está tendo, que é de escolher um vereador para te representar. E você não sabe a importância de um vereador para sua cidade. Talvez pela quantidade de vereadores, não tão quanto ao prefeito, porque o vereador ele é o seu fiscal. O vereador é aquele cara que está ali, né? É a ponte entre o prefeito e você. É aquele cara que vai te ouvir, que ele precisa te ouvir, algo que não existe, infelizmente, né? Você escutar as classes, ver das necessidades, como você disse, da periferia, das necessidades aí das comunidades, das cooperativas, dos órgãos, e junto com esse pessoal você sentar, elaborar projeto de lei aí, que venham trazer aí, agregar valor, né, à nossa população num todo. E eu pode ter certeza, como eu disse, nessa carta aqui nós temos aqui um QR Code, e eu não sei se dá para ver, mas se tiver a gente vai colocar depois. Esse QR Code é o meu contato de campanha, meu celular de campanha, e esse QR Code ele vai ser o celular do meu gabinete a partir do dia 1º de janeiro, onde você vai ter um acesso rápido ao vereador Wesley Rodrigues. Você pode ter certeza que vai ter. Eu quero fazer isso, tá? Vou atender você, vou receber você e a gente vai sentar e vai ver da sua necessidade, da necessidade do seu setor, da necessidade da sua comunidade e juntamente com você a gente vai estudar o que pode ser feito para poder levar melhoras e benefícios. Interessante também, eu vou falar aqui mais uma vez aqui, cara. Um outro projeto que nós temos aqui, eu não sei se você tem acompanhado, a gente, às vezes viaja em outra cidade, a gente vê muitas academias ao ar livre, academias nas praças, né? Então, assim, Itumbiara quase não se tinha. E a gente vê que o prefeito John está implantando essas academias em Itumbiara. Atividade física, eu sou estudante de educação física. Atividade física, a gente, é tão importante que hoje até os médicos eles indicam, né? A gente poder fazer uma atividade física. Tamanha importância. Só que a gente sabe a diferença de uma academia convencional para uma academia ao ar livre.
onde você tem um instrutor, e uma academia ao ar livre são aparelhos que você faz assim, o seu exercício usando o peso do seu corpo. Então, muitas das vezes, se uma pessoa que não tem um conhecimento com atividade física, se for fazer, né, o elíptico, na academia o movimento circular, né, da academia ao ar livre já é diferente. Então, assim, automaticamente, uma pessoa que não tem o hábito de fazer uma atividade física, ela é mais provável ela ter, às vezes, uma lesão, uma contusão, do que gerar algum tipo de benefício. Aí eu pergunto para você, Carlos, quantos e quantos profissionais de educação física têm desempregados na cidade? Quantos estudantes de educação física aí na cidade precisando fazer estágio? Então vamos unir o útil ao agradável? Vamos aproveitar dessa demanda e aproveitar da demanda dos dois lados, né? A demanda do profissional ali presente para fazer atividade física com o morador, né? E a demanda também da população de ter um cara ali preparado para poder orientar. Então esse é um dos nossos projetos também, tá? Nós vamos levar aí, disponibilizar, vamos sentar, vamos organizar isso daí, né, direitinho. E as pessoas vão fazer o seu cadastro e durante de manhã, quando o sol tá fresquinho ali, tardezinha também, a gente vai disponibilizar aí esses profissionais de educação física nesses pontos onde tem essas academias, e esses profissionais eles vão orientar a população a fazer uma atividade física aí de forma correta e com certeza aí a ter benefícios, com certeza referente à questão da saúde. Wesley Rodrigues está preparado para ser um vereador? Com certeza. Eu acho que seria até um pouco ousado, mas eu posso dizer que hoje eu me sinto um dos mais preparados para representar a população de Itumbiara. Como eu falei para você, eu me preparei não só para ganhar essa eleição, mas também para representar o meu povo de Itumbiara, que é a cidade onde eu nasci, e a cidade que eu amo, e a cidade que eu quero deixar história. Você falou sempre aí várias vezes sobre a escola Vinícius de Aquino, Sim, né? Eu sinto que você tem, além de ter sido um ex-aluno, você tem um carinho muito especial com aquele setor ali do Buriti 1, né? sim, eu morei 27 anos lá, cara. 27 anos no setor Buritis 1, foi o setor que eu, ali na Cícero Marx, né, ali onde é o BS, transportadora UBS hoje, não tinha nada, era eu onde eu soltei pipa com os meus colegas, joguei bola, futebol, molecada, então assim, é um setor que eu sou apaixonado com certeza. E hoje eu moro há 11 anos no setor Afonso Pena, tá? Um setor que, então eu acho que são também fui criado, né, meus avós ali no setor Afonso Pena, é outro bairro também que eu tenho um amor extraordinário. Wesley, falar de política é, é muito interessante, eu sempre falo para as pessoas. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto de política. Mas qualquer coisa que acontece, Tudo ele gira. vai correr atrás de um Sim, político para resolver o problema dele. sim, Só que quando vem a eleição, ele não quer saber de ouvir o candidato, ele não quer saber, né? Muitos não querem ir à urna para votar, ou às vezes eu fico indignado da pessoa sair de casa, enfrenta a fila, chega lá, vota branco ou nulo. As pessoas têm que entender o seguinte: a política faz parte da nossa vida e discutir política, conversar, não estou dizendo discutir em termos de briga, de sim. rivalidade. Não, você tem o seu lado político, eu tenho o meu, cada um tem. Mas agora, a gente conversar, discutir o que é melhor para a sociedade é fundamental. Com certeza, se a gente for parar para analisar, querendo ou não, goste ou não, tudo gira em torno da política, né? Tudo. Infelizmente, a política é a base. E se nós levássemos aí a política com seriedade, com a mesma seriedade que as pessoas levam aí o carnaval, o futebol, pode ter certeza que o nosso país seria muito diferente, tá? E é isso, né? Esse trabalho aí de conscientização que a gente está fazendo aí na nossa campanha, né? Conscientizando as pessoas da importância, né, da política, da importância do político, porque como eu disse, né, a política ela influencia, né, de forma direta em todas as bases que nós né, dos segmentos da nossa cidade, como nós dizemos, a saúde, a segurança pública, a base escolar. Então, não tem como correr disso. É algo que é a nossa realidade. Inclusive, até um dos motivos, até há muitos anos atrás, que me fez a me interessar por política foi um chamado que o Ratinho do SBT fez
ele tinha, revoltado, né, com a política, tal, tal, e ele falou: "Ó, você aí, que tá aí sentado nesse sofá, e você que só sabe reclamar de político, se você se acha uma pessoa honesta, se você acha que você é um cara que de alguma forma você pode agregar valor nessa política, desculpa que eu vou falar aqui, mas ele falou assim: "Levanta a bunda do sofá e vai ser um candidato, né, se você acha que você é melhor do que esses caras que estão lá, então bora pra cima, vamos ser o candidato". Então isso foi uma das coisas que me moveu a pensar: "Cara, você quer saber de uma coisa? Eu acho que é pra mim isso", sabe. Eu sei que eu como um vereador, como um político, eu sei que eu posso sim fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então esse foi um dos motivos que me levou a ser um político. Eu quero aproveitar dessa fala e convidar você que está aí do outro lado. Vou falar a mesma coisa, né, que eu ouvi, o que me motivou, né, através do ratinho. Se você se acha honesto, se você acha que de alguma forma você tem um certo potencial e você pode fazer melhor do que os que estão lá, vem para política. Bora, vamos filiar um partido, vem ser um candidato, vem mostrar o seu potencial. É de você que a política precisa. Porque não adianta, cara, a gente só reclamar da política, dos políticos, e a gente não arregaçar as mangas e não ir pra cima. Você falou alguns fatores interessantes, né? Soltar pipa, jogar futebol na rua. E a gente sente que hoje isso praticamente já não existe, Com né? certeza. As crianças estão muito dentro de casa. No passado, os pais tinham que brigar para a gente ir para dentro de casa. Verdade. Hoje é o inverso, os pais brigam para os filhos sair um pouco de dentro de casa, sair um pouco da máquina, ser mais simples, brincar, que a gente brincava na rua Com descalço, soltava certeza. pipa, corria, não tinha diferença entre meninos e meninas, todo Com mundo certeza. naquela maior tranquilidade. Dentro, sendo um vereador, você acredita que é possível levar essas brincadeiras do passado de volta para os bairros, envolver a criança, fazer com que elas tenham maior empatia com o próximo? Com certeza. Como você disse, né, as crianças. Assim, o mundo digital, ela entrou dentro das casas, né, então as brincadeiras elas são muito hoje as crianças querem o quê? Você vê criança de 2 anos já apaixonada no telefone, no celular, você tira da birra, então assim, automaticamente as crianças não sabem o que que é como a gente, o que que é jogar bola às vezes na rua. Eu me lembro quando eu era jovem, eu ficava só com a cabeça do dedão do meu pé arrancado, né. Perna de pau, vai chutar, chuta o asfalto, então, assim, é algo que subir, brincar de pique-esconde, subir nas árvores, né, então a gente vê que as crianças hoje em dia não têm essa e muitas das vezes por conta até mesmo da segurança. Antigamente não era as ruas não eram tão movimentadas, né, a questão das antigamente a gente poderia andar na rua e, né, não é igual hoje, às vezes as mães ficam com medo, às vezes pode ser alguém fazer mal para meu filho, ou tá brincando, pode vir um carro. Então se existem eu acho que, o mundo ele está evoluindo. Então dá sim para a gente poder, de alguma forma, trazer essa origem novamente com essas crianças, fazer essas crianças a ter esse contato novamente uns com os outros, né, porque é aquela questão, hoje nós temos milhares de amigos digitais e físicos nenhum, né, a internet ela aproxima quem está longe e distancia quem está perto, às vezes você está numa mesa ali de 10 pessoas, as 10 pessoas estão no telefone. Então, assim, dá para fazer esse trabalho, viu, Carlos? É um trabalho de valorização, eu acho que isso é muito importante, até mesmo dentro das escolas, né, isso pode ser feito, esse trabalho aí do futebol, as interclasses, campeonatos, né, fazer eh, daí, até futebol de rua, né, então assim, são inúmeras, as ideias são inúmeras, até comento com o pessoal, falo: "Gente, é o seguinte, tem dia que parece que a cabeça tá fritando", sabe, assim, são ideias, então, para que nós possamos aí colocar isso tudo em prática, eu quero contar com você itumbiarense. Vem comigo, vem caminhar comigo, vem junto comigo, eu tô te convidando não só para votar, mas eu quero você é um projeto que eu quero você comigo não só agora no período eleitoral, mas eu quero você caminhando comigo durante os 4 anos do meu mandato. É um compromisso que eu faço com você. Wesley, já falamos aí de escola, educação, saúde, do seu propósito, mas agora eu queria que você
olhasse para essa câmera aqui e falasse agora com toda firmeza, convidando, né, pedindo realmente para votar no 11777. Isso. Meu nome é Wesley Rodrigues, né, como eu falei no início, e é com muita alegria, com muita humildade, tá, que eu peço licença a você, ao seu familiar, para me apresentar e me colocar à sua disposição como um candidato à disputa de uma cadeira de vereador na nossa cidade. Como eu disse, eu não tenho cargo político, tá? Nunca fui político e nem quero ser, viu, Carlos? Eu digo que quero ser um representante do povo, tá? Eu quero ser um cara que vai caminhar juntamente com você, um candidato aí, um vereador que vai te ouvir, um candidato que as portas do meu gabinete vão estar abertas para você, para te ouvir, tá? Então, e eu quero convidar você líder, você jovem, você líder independente de qual seja, se é algo cultural, se é algo de esportes, vem falar comigo, vamos conversar. Eu quero muito você do meu lado. Você é muito importante para mim, não agora, mas como eu falei, durante o meu mandato. Porque, Carlos, eu sei que sozinho eu não posso chegar a lugar nenhum. Mas se eu tiver pessoas que, assim como eu, com propósito, com firmeza, com objetivo, eu sei que juntos a gente pode ir muito longe, tá? Quero convidar também os profissionais de educação física, tá? Quero convidar vocês a caminharem comigo. Como vocês viram, eu vou precisar muito de vocês durante os 4 anos aí do meu mandato, porque esse projeto aqui é um projeto grandioso e eu sei que isso aqui vai agregar muito valor à classe do profissional de educação física. E Tumbiarense, quero falar uma coisa para vocês. Dia 6 de outubro, como eu disse, podemos dizer que é um dia muito importante, onde você, de forma direta, você vai definir o rumo da nossa cidade de Tumbiara. Como eu disse, a cadeira de vereança, o cargo de vereador é tão importante quanto o do prefeito. Porque o vereador ele é o seu fiscal, o vereador é aquele cara que briga por você dentro da Câmara, o vereador é aquele cara que elabora o projeto e vai para cima com você para esse projeto ele ser aprovado. O vereador é aquele cara que assina, tá, as, o executivo, né, ele for fazer de benefícios ou de malefícios, o vereador é aquele cara que tá ali com a caneta, que assina, que fiscaliza. Então, pensa direitinho, pensa, pensa com cuidado, pensa naquelas perguntas que eu fiz lá no início. O vereador que você votou na eleição passada, ele te representou? Você tem fácil acesso a ele? Pois é. Então pensa com carinho, porque 6 de outubro, tá? Você tem uma grande importância para nós, eu digo não como político, mas como morador de Tumbiara. Porque eu, Carlos, eu não ganhando a eleição, a minha vida vai seguir, tá? E eu, como vereador, você pode ter certeza que eu vou ser aquele cara que vou dar o meu máximo, vou dar o meu melhor. Porque eu quero, tô falando de coração, cara, eu quero fazer a diferença pela cidade que eu amo, tá? Então, assim, é algo que tá no meu coração, né? A palavra diz que antes de um sonho surgir na nossa mente, no nosso coração, ele é enviado por Deus. E o que está ligado no céu está ligado na terra. Então vai ser para honra vai ser para honra e para a glória de Deus. Agora dia 6 de outubro nós vamos juntos comemorar a nossa, vou falar a minha não, viu, Carlos? Vou falar dia 6 de outubro nós vamos juntos comemorar a nossa vitória. E quero vocês também junto comigo na Assembleia de Posse, onde a gente é, vai ser confirmado, né, a nossa vitória ali, onde a gente vai assumir e representar cada um de vocês. Wesley, sucesso para você. É uma jornada árdua, mas você já demonstrou que tem disposição, tem coragem, tem realmente empatia e respeito para com as pessoas. Então, sucesso na sua jornada, que você consiga o seu objetivo e que seja realmente um legítimo representante do povo itumbiarense na Câmara Municipal. Com certeza, muito obrigado, Carlos. Agradeço mais uma vez a TV pela ter aberto esse canal aí de comunicação.
para as pessoas estarem conhecendo aí o candidato Wesley Rodrigues. Lembrando aí, ó, meu número 11777, beleza? Wesley Rodrigues, 11777. Conto com você, tamo junto. Vem comigo, vem caminhar comigo. Um abraço. Grande abraço, nós encerramos aqui mais um Política em Pauta e convidando você para que você que é candidato venha também participar, mostrar as suas propostas, mostrar os seus projetos e falar com a comunidade. Afinal de contas, são 12 cadeiras e nós temos aí muita gente interessante, assim como Wesley Rodrigues, que esteve aqui com a gente no programa de hoje. Então, venha participar, não deixe de contar a sua história, seus projetos. Grande abraço.